Glória a Deus, amados. Deus abençoe a sua vida. Vamos dar início, então, à nossa escola bíblica dominical. Neste domingo de Páscoa, feliz Páscoa. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Feliz ressurreição em Cristo, porque é isso que nós comemoramos nesse dia, a ressurreição do nosso amado, a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E que haja então vida e ressurreição aí na sua casa e na sua família, amém? Ore comigo agora, vamos orar, pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua água, a sua revista. Vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar, amém? Pai amado, nós te glorificamos o nome, nós te bendizemos nesta manhã em que nós iremos estudar a tua palavra. Senhor, que a tua palavra ache lugar nos nossos corações e que a sua palavra, Deus precioso, encontre em nossos corações terreno fértil para produzir fruto, para frutificar ao Senhor, produzir fruto de honra, produzir transbordo para a vida de outras pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso redor, Deus poderoso, e que o Senhor nos ensine, nos dê força, habilidade, capacidade, temor e fé para viver a tua palavra. No nome santo e precioso de Jesus, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Queridos, a lição de hoje é a conquista do mal e coincide exatamente com o nosso domingo de Páscoa. A Páscoa representa a ressurreição e a ressurreição é a vitória. A ressurreição é a conquista. A ressurreição é o endosso da conquista de Deus na cruz do Calvário através da pessoa de Jesus. Deus que se fez carne em Jesus e conquistou para nós a vitória. E esta vitória foi endossada na ressurreição e a ressurreição é a nossa Páscoa. Amém? Abra comigo aí Lucas, Evangelho de Lucas, nós vamos começar com essa leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes, pois, 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aleluia! Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? E o verso 36 continua: falavam ainda elas estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, e aí Jesus já está aparecendo aos seus discípulos em outra situação, ele vai e se encontra com os discípulos. E falavam, recomeçando o verso 36, e falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados?
E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Nossa, essa pergunta podia ser feita para nós hoje, na verdade, para os nossos dias que estamos vivendo. Jesus, então, está perguntando. Jesus está perguntando para mim, Jesus está perguntando para você. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Que palavra profética, na verdade, para esse domingo de Páscoa. E continuando, ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado em favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus comeu com eles para mostrar que era carne e osso que estava ali. Um espírito não come, uma alma penada, né, não come, mas carne e sangue come. É interessante, queridos, que essa passagem me traz aí a memória, sabe, a escola bíblica dominical que eu assistia quando era criança. Foi o que me fez amar a escola bíblica dominical. Foi lá na EBD, quando a professora leu esse texto e falou que Jesus comeu e explicou esta cena para nós ali, ainda crianças, e eu entendi a respeito da ressurreição. Para mim, até aquele momento, a ressurreição de Jesus ainda não era clara. Eu ainda imaginava a ressurreição como um fantasma, que eu via aquelas cenas de Jesus subindo como um espírito aos céus, ainda imaginava como algo que não fosse corpóreo. Mas então ali eu aprendi que Jesus se fez vivo novamente, em carne e osso, e comeu ali com os discípulos. Como é importante nós ensinarmos as verdades a respeito de Jesus às nossas crianças. Às vezes nós pensamos que parece, né, óbvio ali o que elas estão entendendo, mas pergunte, fale com elas. Converse com seus filhos, converse com seus netos, vê se eles estão entendendo mesmo de forma clara a respeito da conquista de Jesus na cruz do Calvário, a respeito da sua ressurreição. Nesta manhã, então, com estas palavras da ressurreição, nós vamos aprender sobre esta lição, a conquista do mal. Você deve saber, o que você deve saber com essa lição? Você precisa identificar que somente em Jesus se pode obter satisfação verdadeira. Só em Jesus nós temos felicidade completa. Só com Jesus nós temos de fato satisfação verdadeira. As coisas só têm sabor com Jesus. Imagine aí um doce sem açúcar, né? Um pudim onde se esquece, né, do açúcar. Imagine aí um prato salgado saboroso onde se esquece de colocar o sal. Imagine aí aquele frango assado, né? Sem o sal, sem sabor nenhum, sem alegria nenhuma. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação desta vida, nós só encontramos com Jesus. Com esta lição, você precisa sentir que Ele foi vitorioso. Ele conquistou a morte na cruz. Ele se fez vitorioso. Ele conquistou vitória por mim e por você. E porque Ele foi vitorioso, nós também podemos ser vitoriosos em todos os aspectos, em todos os setores da nossa vida. E você precisa agir como? Estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, leia, estude, busque sobre vitória.
Busque estudos sobre vitória e libertação do pecado. Busque estudos sobre engano no mundo. Nós estamos vivendo tempos de engano, tempos de ilusão. E você precisa estudar a palavra de Deus para que nós possamos contestar, para que nós possamos verificar à luz da palavra tudo aquilo que tem sido dito, para que nós não andemos em engano. O que é engano? Engano é uma mentira que parece verdadeira. Engano é uma mentira em que nós acreditamos fielmente, como se fosse verdade. E, queridos, o antídoto para o engano está no estudar e no buscar a palavra de Deus. Amém? A palavra morte, ela está então associada ao fim, né? No nosso mundo, a morte está associada ao fim, está associada à destruição, está associada à ruína. Mas foi na morte na cruz, na entrega do Cordeiro de Deus, a maior conquista da história do homem, a maior conquista da humanidade, a plenitude dos tempos, foi na manifestação de Jesus na cruz, alcançada para todo aquele que crê. Abra comigo agora em Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 14 até o 15, os versos 14 e 15. Carta aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra lá no capítulo 2, nós vamos ler os versos 14 e 15. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-as na cruz. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfo, vitória, conquista. Ele triunfou, ele foi vitorioso. Neste domingo de Páscoa, a palavra que deve permear aí a nossa vida e o nosso coração, que deve ecoar nos nossos ouvidos, que deve retumbar, é a palavra vitória. Páscoa fala de vitória, Páscoa fala de conquista. O vocábulo vitória, triunfo, era um vocábulo sempre presente nos lábios e na pena dos escritores do Novo Testamento. O apóstolo João, que escreveu aí o livro do Apocalipse, nas 7 cartas que foram escritas e reveladas, que foi uma revelação entregue ao apóstolo João, em todas as 7 cartas que estão ali no começo dos primeiros capítulos ali do livro de Apocalipse, todas as cartas terminam com essa expressão: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E eu quero então nesta manhã ler com os irmãos a carta da igreja, no capítulo 3, a carta à igreja em Filadélfia, que termina, que para mim, nestes dias, são palavras proféticas para os dias em que nós estamos vivendo. A carta à igreja a Filadélfia está ali no capítulo 3 do livro de Apocalipse, a partir do verso 7. São palavras proféticas para os nossos dias. E eu quero ler então com os irmãos nesta manhã. Apocalipse 3, verso 7 ao 13. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve:
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse é aquele que escreve, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Tempos de portas sendo abertas, tempo de portas sendo fechadas. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você tem guardado esta palavra? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É tempo em que aqueles que honram ao Senhor serão honrados. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. É promessa de proteção isso. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o vocábulo vitória, ao vencedor, são palavras que estavam sempre presentes ali nos lábios e na pena dos escritores do Novo Testamento. Todo caminhar triunfante da igreja, querido, todo caminhar em vitória e em conquista, em triunfo da igreja, só se tornou possível por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus. E ali ainda em Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, reafirma essa verdade. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Jesus triunfou sobre o mal. Como nós lemos aí na carta aos Colossenses. No seu livro, John Stott explana, então, a respeito de algumas etapas que representam o desenvolvimento dessa conquista. A primeira etapa está na predição, na profecia a respeito da conquista, a respeito da vitória de Jesus sobre o mal, sobre Satanás e toda forma de mal. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse texto é chamado de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, porque fala que a primeira vez de Jesus e da conquista de Jesus sobre o mal e do plano de salvação de Deus. Deus planejou o nosso resgate. Deus planejou nos trazer de volta desde a queda do homem. Como nós já dizemos algumas vezes, a queda não pegou Deus de surpresa.
Deus já tinha planejado na eternidade a conquista de Jesus na cruz. E ali em Gênesis capítulo 3:15 fala a respeito da sentença que é passada à serpente. E diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, no singular. Este está falando de Jesus, está profetizando a respeito de Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir na cabeça é matar, é exterminar. E esta ferida no calcanhar fala a respeito do sofrimento e da dor. É uma sentença já para o mal, é a profecia a respeito do mal. Então, a conquista, o desenvolvimento da conquista está desde a fundação do mundo, desde que o pecado entrou no mundo. Há a profecia a respeito da conquista de Jesus sobre o mal. E a conquista de Jesus, nessa segunda etapa, se desenvolve em todo o ministério de Jesus, desde o início do ministério de Jesus, desde a matança dos meninos por Herodes, quando Jesus tem vitória, desde a tentação no deserto, quando Jesus tem também vitória. Jesus, em todo o seu ministério, expulsou demônios, curou enfermidades, agiu sobre as forças da natureza, ressuscitou mortos. Ele conquistou, cancelando todos os nossos pecados e a nossa dívida quando derramou o seu sangue na cruz. E todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida eterna com Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esta verdade. E aí vamos para a terceira etapa. Esta foi a realização da conquista na cruz, o perdão dos nossos pecados. Volte comigo ali na carta aos Colossenses, a que nós acabamos de ler. Vamos ler novamente Colossenses capítulo 2 e leremos agora a partir do 13. Colossenses capítulo 2, volte lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 até o 15, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-as na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. No verso 15, despojando quem? Despojando os principados e potestades, todos os poderes, todo o domínio do mal, todo o governo, toda a força do mal. E despojar é desarmar, é privar da posse e do poder. Ele privou completamente, arrancou, os privou de toda a posse e de todo o poder. E ele fez isso como? Publicamente. A palavra diz aí ainda no verso 15, publicamente os expôs. Na NVI diz o seguinte, fez deles um espetáculo público. Publicamente os expôs ao desprezo. Há uma ironia aí, há um jogo de palavras.
A cruz, ela era para expor. Era a cruz que era a exposição, a vergonha, a exposição pública, o envergonhar público. Mas o oposto aconteceu, porque o exposto não foi Jesus, que não tinha crime algum, mas os principados e os poderes do mal, que não puderam impedir que ele chegasse até a cruz. Eles foram expostos à vergonha, porque Jesus triunfou na cruz sobre todo o mal, sobre toda a potestade, sobre todo o governo do mal. E glória a Deus por essa verdade, glória a Deus por isso. Todo o mal foi conquistado, e em nome de Jesus hoje, cobertos com o sangue de Jesus, nós temos autoridade para repreender todo o mal. Nós temos autoridade para repreender toda mal, toda maledicência. Nós colocamos debaixo dos nossos pés agora. Coloque aí toda doença, todo mal debaixo dos teus pés, pela autoridade do nome de Jesus. Amém? A ressurreição, queridos, é a nossa Páscoa, é a confirmação, é a vitória sobre a morte, sobre todo o mal, é o anúncio público desta conquista. A ressurreição, que é a Páscoa que nós comemoramos hoje, é o anúncio desta conquista, é o anúncio público desta conquista. Eu quero citar aí palavras de John Stott no seu livro, que diz o seguinte: nós não devemos ver a cruz como derrota e a ressurreição como vitória. Antes, a cruz foi a vitória ganha e a ressurreição a vitória endossada, proclamada e demonstrada. A ressurreição foi a vitória proclamada, a vitória demonstrada, como Jesus falou aos seus discípulos: toca na minha mão, toca nas feridas que os cravos provocaram. E continua: não era possível que ele fosse retido pela morte, pois ela já havia sido derrotada. Os principados e os poderes do mal, que haviam sido privados, destituídos de suas armas e de sua dignidade na cruz, agora, como consequência da derrota, foram colocados sob os pés de Cristo e feitos sujeitos a Ele. E esta conquista foi então estendida a nós, estendida às nossas vidas. Você tem autoridade pelo poder do sangue de Jesus sobre toda a força, toda a ingerência do inferno. Proclame a vitória do sangue de Jesus sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero concluir aqui dizendo que o mal já foi conquistado, mas o homem precisa crer naquele que o conquistou. Feliz Páscoa, Deus te abençoe. Agora, papai e mamãe, é nosso dever proclamar esta verdade, ensinar aos nossos filhos sobre a verdade a respeito da Páscoa, a verdade a respeito da ressurreição. A Páscoa não é chocolate, a Páscoa não são coelhos, mas a Páscoa é Jesus. Então junte agora aí as crianças, junte os seus filhos, junte os seus netos. Nós temos aí na continuidade uma música especial de Páscoa. E ao final vai aparecer aí na sua tela um box para você clicar e assistir a playlist de Páscoa, com desenhos animados, com músicas infantis. Compartilhe essa playlist. Assista esses desenhos, estas músicas de Páscoa com seus filhos.
E quando eles assistirem, explique para os seus filhos a respeito da verdade sobre a Páscoa, a respeito da verdade sobre a ressurreição. É nosso dever como pais, como avós, ensinar a respeito da verdade sobre a Páscoa. Explique aí aos seus filhos de carne, aos filhos que vieram do coração, aos filhos que você herdou, aos filhos que você teve, aos filhos que você conquistou. Ensine aí a respeito da Páscoa agora. Continue aí assistindo aí na playlist as músicas e os desenhos, e assista com seus filhos, assista com seus netos, e explica a respeito da Páscoa. Que a paz de Deus, a bondade de Jesus esteja aí na sua família, que hoje, no nome de Jesus, seja um dia de festa, um dia de celebração, para a glória de Deus. Amém.